Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter a sua companhia por aqui. Fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Que maravilha! Estamos começando mais um Conectados na Lição para você, juventude de Cristo. E olha, nesse trimestre estamos estudando cartas pastorais, princípios para uma vida bem-sucedida com a nossa revista Conectar Mais Jovem. E a nossa lição de número 9 traz o tema Um Obreiro Aprovado por Deus. Pastor César Rosa de Melo, comentarista da lição, seja muito bem-vindo. E eu quero fazer já a primeira pergunta para o senhor. Como deve ser a vida do obreiro no ambiente familiar? A paz, tia Aninha. A família, sem dúvida, é o nosso primeiro ministério. É no ambiente familiar que as pessoas nos conhecem sem o terno, sem a gravata, sem as câmeras. Ou seja, é no ambiente familiar que somos o que somos. E é por isso que o primeiro ministério que Deus nos dá é a nossa família. O texto sagrado é bastante forte quando diz que nós precisamos amar a nossa família, amar os nossos filhos. Paulo foi tão forte quando fala disso que ele diz que se alguém não cuida da sua casa, ou seja, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Em outro instante, quando ele vai falar para o obreiro, Timóteo no caso, ele vai dizer que se alguém não tem cuidado com a sua casa, como vai ter com a casa de Deus? Então, o obreiro, e até mesmo nós que exercemos liderança, temos que ser exemplo primeiro para a nossa família, para a nossa casa. É lá que precisamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser, o sacerdote da nossa casa, o pastor dos nossos filhos, o pastor do coração da nossa esposa. É lá que vamos exercer o perdão, exercer a misericórdia. Lá vamos determinar a vida para os nossos filhos. E dali sim nós vamos ter condições de cuidar do rebanho de Deus. A premissa é bastante simples. Como é que eu vou cuidar de uma igreja que eu não gerei? Se eu não tenho cuidado de um filho que saiu, posso assim dizer, dos meus sonhos e dos meus projetos. Então, se eu amo os meus filhos, eu vou amar os filhos de Deus. Então, que eu e você venhamos buscar cada dia mais isto. Ser o exemplo dentro da nossa própria casa. Ok. Pastor, tem mais uma pergunta. Como deve agir um obreiro segundo o coração de Deus? É bastante pertinente essa pergunta, porque o próprio Deus diz que daria pastores segundo o seu coração. Existe um livro que no português foi chamado de Pastor segundo o Coração de Deus. Porém, no inglês ele é Trabalhando os Ângulos. Todos nós queremos ser pastor segundo o coração de Deus. Mas para ser pastor segundo o coração de Deus, primeiro é necessário ouvir a voz de Deus. Vivemos num mundo de tantas vozes, vozes financeiras, vozes do capitalismo, vozes do nosso ego. E nessas enésimas vozes existe uma voz chamando por nós, que é a voz de Deus. Então, primeiro, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. O nosso coração precisa bater na mesma sincronia do coração de Deus. O apóstolo Paulo é uma prova viva disso. Quantas vezes Paulo nos mostra, através dos relatos, a sua sensibilidade à voz de Deus. Só no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós vemos por 2 vezes Paulo querendo insistir em ir para a região, certa região, mas o Espírito Santo não lhe permitia ir. E através de um direcionamento, Paulo vai parar na cidade de Filipos e foi a igreja que mais contribuiu financeiramente para o ministério paulino. Então, primeiro, você quer ser um obreiro segundo o coração de Deus?
seja sensível à voz de Deus. Segundo, para ser um obreiro segundo o coração de Deus, as nossas decisões devem ser pautadas pela vontade de Deus. Eu sei que muitas vezes no exercício pastoral nós adquirimos muita prática, nós adquirimos muita prática no aconselhamento, prática na administração. E se não tomarmos cuidado, acabamos no mecânico ou no automático. E é aí que precisamos tomar cuidado. Porque pastores segundo o coração de Deus são pastores que agem como se Deus estivesse agindo naquela situação. Eu confesso para vocês que no meu pouco tempo de pastoreio, que já vai para 3 anos, mas nós já vamos aí para mais de 15 anos de ministério, quantas vezes eu cheguei na congregação para tomar uma decisão baseada naquilo que eu estava sentindo e quando eu fui orar, Deus me mostrou qual era a decisão a ser tomada. Pastor segundo o coração de Deus é quando nós nos colocamos, é quando nós chamamos Deus para dentro do ministério. É quando nós chamamos Deus para fazer parte da nossa história, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas decisões. Todos nós queremos ser reconhecidos como Davi, um homem segundo o coração de Deus. A questão é quantos de nós estamos dispostos a passar pelo que Davi passou, traição, perseguição e tantos outros reveses de sua vida, para ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Eis o grande desafio que eu e você temos, de sermos pastores que realmente escute a voz de Deus e que a cada dia mais vive debaixo da graça dele. Muito bem, a editora Betel está disponibilizando para você, Juventude de Cristo, o PIL, que é o Programa de Incentivo à Leitura a todos vocês, para complementar ainda mais o seu conhecimento nos estudos da palavra. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Juliana Nascimento. Seja muito bem-vinda. Juliana, o que você trouxe para nós no PIL desta semana? Muito obrigada, Tia Aninha. Para mim é um prazer estar aqui em mais uma semana no Conectados na Lição. O tema do PIL é os meios que Deus usa para aprovar o homem. E se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Eu já quero fazer a pergunta para o pastor César Rosa. Pastor, a juventude quer saber de que maneira Deus forja o nosso caráter? A juventude quer saber. Sem dúvida, o nosso Deus ele é especialista em forjar obreiros, em formar o homem. E se eu posso dizer assim, Deus não tem um padrão definido. Com Moisés, Deus usou uma forma, que não foi a mesma forma que usou com José, e nem tampouco foi a mesma forma que usou com os profetas, ou quem sabe com o apóstolo Paulo. Porque o mesmo Deus que tem a capacidade de formar alguém no palácio, é o mesmo Deus também que o leva para o deserto para poder continuar esse treinamento. Esse mesmo Deus é o Deus que pega um profeta e leva para a beira do ribeiro de Querite. E esta expressão Querite, ela tem um significado que é cortar na forma certa. Elias já era um profeta, mas mesmo assim Deus levou ele para um lugar onde ele seria cortado na forma certa. Queridos, a nossa vida é uma vida que está nas mãos de Deus. Somos um vaso onde Ele faz do jeito que Ele quer. Somos instrumentos o qual Ele afina na altura que Ele quiser. O diapasão é o Espírito Santo. E Ele nos afina, Ele nos ajusta para que nós venhamos nos encaixar nos seus projetos. Deus, Ele vai usar um método comigo, pode usar um método com você. O certo é que quando nós entramos na fornalha divina, com certeza vai sair algo muito bom. Se Ele
coloca a mão no barro, pode ter certeza que vai sair um vaso para a honra e para a glória do seu nome. Então, queridos, o nosso Deus é perito em formar obreiros, em formar líderes, em formar pessoas que vão fazer a diferença na vida de demais pessoas. O que cabe a mim e a você é entender que por muitas vezes, quando nós passamos pelo deserto, quando nós passamos pela fornalha, ou quem sabe pelo anonimato, que eu e você venhamos ter a certeza de que não importa o lugar que estejamos, seja na fornalha, seja no deserto, seja no anonimato. Deus está ali, tirando as arestas, mexendo em cada parte do nosso ser, nos preparando para ser instrumento nas mãos dele. O apóstolo Paulo é uma prova disso. Timóteo é uma prova disso. Tito é uma prova disso. Que nós venhamos deixar Deus mexer com a nossa vida, mexer com a nossa estrutura a cada momento, sabendo que Ele sabe o que faz com cada um de nós. Portanto, vamos apenas glorificar, exaltar o seu nome, sabendo que tudo é para a glória, o louvor da sua graça e misericórdia. Deus te abençoe. Uau! Conectou? Lembrando a você que o nosso comercial está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Cartas Pastorais, Instruções para uma Jornada de Sucesso, do nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Poderá assim proceder num desses telefones que está passando na sua tela. Lembrando a toda a Juventude de Cristo que lá na nossa loja virtual você poderá adquirir a sua Bíblia do Culto Jovem. Olha, arrojada para juventude que não perde tempo de ser edificada à luz da palavra. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se Deus quiser, na próxima semana estaremos voltando com mais um Conectados na Lição com novo tema, Moldados pelo Caráter de Cristo. Nós te encontramos aqui. Deus abençoe e até lá!